Olá, turma! Então, hoje a gente vai ver um pouco dos itens da NR12, tá? Ontem vimos uma introdução sobre os equipamentos de proteção, sobre a importância da manutenção de máquinas e equipamentos. Vimos um pouco da teoria, né? E agora a gente vai ver um pouco da legislação, da própria NR12. Então, como eu sempre falo, leiam a norma, tirem um tempinho para vocês fazerem a leitura, a anotação da NR12, tá? Para que o estudo fique mais fácil para vocês. Bom, então a NR12, ela estabelece os requisitos mínimos para as fases, né, de projeto, utilização, fabricação, importação, comercialização, exposição e cessão a qualquer título de máquinas e equipamentos, tá? Então, em todas essas fases, em todas essas situações, deve ser observados os requisitos da NR12. Conforme eu havia falado para vocês ontem, né, o item 12.1.1 dispõe que a fase de utilização abrange todas essas atividades abaixo: transporte, montagem, instalação, ajuste, operação, limpeza, manutenção, inspeção, desativação e desmonte. Então, todas essas atividades devem ser incluídas, né, na fase de utilização dos equipamentos. E a norma ela não se aplica para equipamentos movidos ou impulsionados por força humana ou animal, expostos em museus e classificados como eletrodomésticos. Nessas situações, não é necessário a observação da NR12, tá? Na aplicação da NR12 e seus anexos, devem-se considerar as características das máquinas e equipamentos. Então, pessoal, aqui eu deixei claro para vocês sobre a hierarquia, né, das medidas de controle, que é aquela mesma hierarquia que a gente sempre comenta, né, que eu acredito que é tranquilo para vocês entenderem. Primeiro, ações coletivas, depois medidas administrativas e, por último, os EPIs, tá? Então, a NR12, ela também traz essa hierarquia. Então, vamos lá. Segundo o item 12.12, nas máquinas móveis que possuem rodízios são essas roldanas, né? Logo abaixo aí, conforme eu sinalizei na imagem. Então, nessas máquinas móveis, pelo menos 2 desses rodízios devem possuir travas. Essas travas servem para impedir o deslocamento brusco ou acidental, né, do equipamento. Então, quando essas máquinas possuírem rodízios, pelo menos 2 deles deverão, né, ser compostos por essas travas. As máquinas na área de circulação, os postos de trabalho e quaisquer outros locais em que possa haver trabalhadores devem ficar posicionados de modo que não ocorra transporte e movimentação aérea. Então, a gente não pode fazer nenhum transporte e movimentação sobre os trabalhadores. Caso seja necessário essa movimentação aérea, tem que sinalizar, retirar os colaboradores ali do setor para que seja feita a movimentação. Bom, a NR12 determina que as determinações contidas na NR10 sejam observadas. A NR10 vai falar sobre riscos em eletricidade, tá? Então, o risco de choque elétrico, ele é constante em máquinas e equipamentos, né? Por isso que a gente tem que observar a NR10 para evitar perigos de incêndio, explosão, choque elétrico, né? Entre outras situações. Então, os quadros de energia das máquinas e dos equipamentos devem possuir porta de acesso que deve ser mantida permanentemente fechada, de forma a restringir o acesso de pessoas estranhas. Então, só vai operar o quadro de energia das máquinas e equipamentos a pessoa autorizada pela empresa, tá? Então, somente os funcionários autorizados é que poderão ter acesso ao quadro de energia das máquinas e dos equipamentos. Isso é constante tanto na NR12 quanto na NR10,
tá, pessoal? E aqui é uma imagem inadequada, né, de um fio descapeado, né, em máquinas e equipamentos. E aí eu até sinalizei com a setinha e coloquei a legenda: cabo de aterramento da torre de grua, tá? Então, tudo isso tem que ser observado, tem que ter uma manutenção, né, para esses cabos aí de aterramento. Então, vamos ver aqui algumas proibições, né? São proibidas nas máquinas e equipamentos a utilização de chave geral como dispositivo de partida e parada. Então, o que é a chave geral? É eu chegar ali no quadro e utilizar a chave para a máquina já começar a funcionar, para fazer a partida da máquina do equipamento. Isso é proibido pela NR12. A chave geral, ou seja, aquela que permite a energização da máquina ou equipamento, não pode ser a mesma utilizada como dispositivo de partida ou parada. Ou seja, primeiro a máquina deve ser energizada e depois o operador deverá acionar outro dispositivo para iniciar ou interromper os movimentos. Então, a máquina ela vai ser energizada, né? Mas para que ela possa dar partida, para que ela possa começar a funcionar, o operador é que vai acionar esse dispositivo de partida. Não vai ser a chave geral, é proibido, de acordo com a NR12, tá, pessoal? Outra proibição: a utilização de chaves tipo faca nos circuitos elétricos. A chave tipo faca é um tipo de dispositivo antigo usado ao mesmo tempo para energizar e acionar ou desenergizar e parar uma máquina, e cujos contatos não possuíam isolamento e, por este motivo, existia a possibilidade de gerar um arco elétrico no seu acionamento ou desligamento. Então, a NR12 é expressamente, segundo a NR12, é expressamente proibido a utilização dessas chaves, né, tipo faca, no circuito elétrico. Também é proibida a existência de partes energizadas expostas de circuitos que utilizam energia elétrica. Então, nas máquinas e equipamentos, eu tenho que observar se está totalmente isolado, né, as partes energizadas. Então, fio descapeado, tudo isso são proibições da NR12 que aumentam o risco de choque elétrico, tá? Então, até coloquei aí algumas imagens que mostram irregularidades, né, com relação a cabo de energia exposto, né, que estão aí aumentando o risco para o colaborador. Bom, sobre os dispositivos de partida, acionamento e parada. Os dispositivos de partida, acionamento e parada das máquinas devem ser projetados da seguinte forma: não podem ser localizados em zonas perigosas, então eles têm que ser localizados fora da zona de perigo. Eles têm que ser acionados ou desligados em caso de emergência por outra pessoa que não seja o operador. Então, qualquer outra pessoa que chegar poderá acionar ou desligar esses dispositivos. Eles têm que impedir o acionamento ou desligamento involuntário. Encostei, né, de alguma forma. Então, tem que ser projetado para não serem acionados de forma involuntária. E não devem acarretar riscos adicionais e nem ser burlados, né? Então, aqui são as disposições da NR12 com relação a esses dispositivos. E aí eu coloquei aqui uma foto para a gente ver um dispositivo bimanual, né? Esse dispositivo de acionamento bimanual, ele funciona da seguinte forma: é uma atuação simultânea dos dois botões. Então, quando as duas mãos elas estão pressionando os botões, aí a gente tem o acionamento, né, da máquina. Isso tem que ser de forma síncrona, né, para que garanta uma segurança. E o comando bimanual é medida de proteção apenas para a pessoa que atua. Aí eu coloquei aqui embaixo uma observação para vocês verem. Enquanto o operador estiver com as duas mãos sobre os botões do dispositivo de acionamento bimanual, ele não deve conseguir se aproximar da zona de perigo da máquina. Por isso que a máquina vai funcionar quando ele estiver com as duas mãos sobre o acionamento bimanual, sobre os botões. Então,
Se esse dispositivo estiver acionado, ele vai oferecer proteção apenas para o operador. E assim que ele retirar qualquer uma das duas mãos, a máquina vai desligar, ela vai parar de funcionar, tá? Então, aqui é um dispositivo de segurança. Aí, sobre o sistema de segurança, a gente tem as proteções fixas, móveis e os dispositivos, como esse comando bimanual que eu falei para vocês ontem, eu expliquei o que é uma proteção fixa, o que é uma proteção móvel. E aqui tem um conceito, né? Eu mostrei as fotos, aqui a gente traz o conceito. A proteção fixa é mantida em sua posição de maneira permanente ou por meio de elementos de fixação que só permitam sua remoção ou abertura com o uso de ferramentas, né? Então, ela é fixada, soldada ou parafusada no equipamento. E a proteção móvel pode ser aberta sem o uso de ferramentas. Nessa imagem, pessoal, dá para mostrar, né, uma proteção móvel, que é de uma batedeira. Então, na primeira imagem, a proteção móvel está aberta, a máquina, né, obviamente, está desligada, a proteção foi aberta, e ali a gente tem uma zona de risco, né? E aqui, da imagem do lado direito, é uma proteção móvel fechada, né? De forma mais segura. Então, tem até a legenda, né? Batedeiras com proteções móveis. O batedor somente poderá começar a se movimentar após o acionamento do botão liga, caso a zona de perigo esteja inacessível com o fechamento da proteção móvel. Então, o maquinário só vai funcionar com a proteção móvel fechada, beleza? Por isso que a gente chama de proteção móvel, né? Porque a gente pode abrir, a gente pode movimentar. Ela não é parafusada, não é soldada no equipamento. Aí, lembrando, né, pessoal, aquela observação. A proteção móvel só será utilizada se a proteção fixa for inviável. No caso dessa batedeira é inviável, porque como que a gente vai tirar o insumo de dentro do equipamento? Não tem como, né? Bom, aqui é uma batedeira sem proteção, né? E aí a gente vê o risco que é desse batedor e facilmente o operador tem contato com a zona de risco, né? Então, é uma irregularidade aí, pois não tem a proteção móvel. Aqui é uma imagem de um dispositivo de parada, né? De emergência. Então, qualquer acidente que aconteça, é só acionar esse dispositivo, né? É um dispositivo de emergência e uma máquina de uma máquina modeladora de pães. A NR12 também fala sobre os riscos adicionais, né? Então, ela determina que devem ser considerados os seguintes riscos adicionais, além dos riscos mecânicos e de acidentes que existem durante a operação de máquinas e equipamentos. Substâncias perigosas quaisquer, sejam agentes biológicos ou agentes químicos em estado sólido, líquido ou gasoso, que apresentem riscos à saúde ou integridade física dos trabalhadores por meio de inalação, ingestão ou contato com a pele, óleos ou mucosas. Então, tem que ser observado essas substâncias perigosas e, se necessário, utilizar equipamentos de proteção, né, coletivo para evitar o contato. Radiação ionizante também deve ser observado, que pode ser gerado por máquinas ou equipamentos. Radiação não ionizante, com potencial de causar danos à saúde. Vibração, ruído, calor, combustíveis inflamáveis e superfícies aquecidas. Então, tudo isso são riscos adicionais que têm que ser monitorados ao manusear máquinas e equipamentos. E aí, mais uma vez, uma hierarquia, né? A norma define que a adoção de medidas de controle dos riscos adicionais deve seguir a seguinte prioridade. Primeiro, eliminação do risco, depois, redução da sua emissão ou liberação e redução da exposição dos trabalhadores. Então, eu tenho que observar essa hierarquia para monitorar os riscos adicionais, que a gente mencionou aqui anteriormente. Bom, sobre manutenção, inspeção, preparação, ajustes, reparos e limpeza, que a NR12 traz. Ela deixa bem claro que essa manutenção ela tem que ser preventiva e corretiva, tá? Então, a forma dessas manutenções e sua periodicidade devem ser determinadas pelo próprio fabricante da máquina ou do equipamento. As manutenções preventivas que tenham potencial de causar acidentes de trabalho devem ser objetos de planejamento e gerenciamento.
efetuado por profissional habilitado. O que é o profissional habilitado? É aquele que tem uma formação na área, mais registro na classe da profissão, beleza? Bom, então, toda máquina ou equipamento tem que ter o seu livro, a sua ficha, com as seguintes informações: o cronograma de manutenção do equipamento, as intervenções realizadas ao longo do tempo de vida da máquina, a data da realização de cada intervenção, o serviço realizado, peças reparadas, condições de segurança do equipamento, indicação conclusiva quanto às condições de segurança da máquina e nome do responsável pela execução das intervenções. Portanto, pessoal, todo equipamento, toda máquina tem que constar estes registros. Sinalização. As máquinas e equipamentos, bem como as instalações em que se encontram, devem possuir sinalização de segurança para advertir os trabalhadores e terceiros sobre os riscos a que estão expostos. Então, essa sinalização, pessoal, vai ser uma sinalização luminosa e sonora, tá? Então, qualquer incidente, qualquer imprevisto, né, que aconteça ali, a sinalização de segurança, ela deve compreender, né, desses símbolos, que são os sinais luminosos e sonoros. As inscrições devem indicar claramente o risco e a parte da máquina ou equipamento a que se refere, não devendo ser utilizada somente a inscrição de perigo. E aí, pessoal, sobre os manuais, o mais importante é vocês entenderem que o manual da máquina ele tem que ser fornecido pelo próprio fabricante. Né? O empregador ele não vai criar o manual, ele não vai inventar o manual tem que vir, né, direto do fabricante. Bom, e a reconstituição do manual, ela pode acontecer. Se o manual da máquina ou do equipamento não exista ou tenha sido extraviado, aí o empregador vai reconstituir, só que não é ele que vai fazer, vai ser um profissional qualificado e habilitado. Então, por exemplo, o manual, via de regra, tem que vir, né, fornecido pelo fabricante. Mas se o manual for extraviado, né, tiver acontecido alguma intercorrência, o empregador vai contratar um profissional habilitado, um engenheiro mecânico, uma pessoa da área, para poder reconstituir esse manual, tá? E por fim, para a gente concluir, né, o que a NR12 traz sobre o inventário, né? O empregador deve manter um inventário. O inventário, pessoal, é uma descrição das máquinas e dos equipamentos que tem ali na empresa, tá? Esse inventário tem que ser atualizado e tem que identificar o tipo, a capacidade, o sistema de segurança, a localização, né, com representação esquemática de todas as máquinas e os equipamentos. Quem vai elaborar esse inventário, né, das máquinas que tem dentro da empresa? Vai ser o profissional habilitado, tá? Então, vai ser uma pessoa qualificada, que tenha registro no órgão, para poder criar esse inventário para o empregador. Então, essa obrigação do inventário não se aplica para microempresas ou empresas de pequeno porte, para máquinas autopropelidas, automotrizes e máquinas e equipamentos estacionários utilizados em frentes de trabalho e as ferramentas manuais e ferramentas transportáveis, tá? Então, não se aplica para essas três situações. Mas, via de regra, o empregador tem que manter esse inventário atualizado com todas as informações constantes das máquinas e dos equipamentos. Beleza? Então, na próxima aula, a gente vai ver mais sobre a NR12. A gente vai resolver alguns exercícios para facilitar o entendimento.